Paz do Senhor para todos, estamos começando aqui mais um programa, A Palavra que Cura. Agora nós vamos estar frequentemente com os programas no ar, nós vamos estabelecer um dia certo, nós estamos gravando os programas, não está sendo mais ao vivo. Então a gente grava o programa, grava vários programas, depois vai soltando um por semana, e aí você vai ter o dia e o horário certo que você pode ver, e vai ser uma bênção. Bom, hoje nós estamos aqui com o pastor Marcos Bueno, ele é marido da Rose Bueno, que também fazem parte aqui, junto com a gente, nos ajuda na igreja, e também são mestres e professores teológicos. Nós temos aqui uma escola teológica, toda terça-feira, às 8 da noite, um precinho bem social, para quem quiser estudar. Eles são formados pela FABC, Faculdade Batista de Teologia, eles têm mais formação, eles ministram há mais de 20 anos. E eu trouxe aqui o pastor Marcos hoje para falar um pouco sobre essa teologia que nós vamos iniciar dia 28 de janeiro. É isso ou eu estou enganado? 28, né? Isso mesmo, 28 de janeiro. Graça, misericórdia e paz. Eu já faço uma saudação diferente. Poucos vão entender. Depois perguntam aí o que significa essa saudação, graça, misericórdia e paz. Eu gosto de gastar um pouquinho, né, pastor? Gosto de gastar. Nós vamos, dia 28, vamos dar início à teologia. Eu vou dar aula de Apocalipse, que todo mundo gosta. Apocalipse, que todo mundo está pedindo. Tá bem? Sim. Na verdade, você falou sobre... Vai ter a aula de homilética? Homilética. Homilética. Uma das áreas que eu mais gosto é homilética, a minha área mesmo, né? Homilética e práticas pastorais. Então explica para nós aí, que o povo quer saber, porque na verdade nós queremos nos instruir cada vez mais. Fala o que é, porque muitas vezes eu ouvi isso aí, eu brinquei, né? Omelete, não sei o quê. Então, o que é a homilética dentro da teologia? O que ela traz para o pregador, para a aperfeiçoação do pregador, para aperfeiçoar cada vez mais o pregador? Homilética é a arte da pregação. Então, como quando você fala arte, é que você tem que caprichar, senão não é arte. Aí a pessoa aprende todos os princípios, como montar um sermão, a estrutura do sermão. Ela vai aprender a estudar também a hermenêutica, que é a interpretação do texto. Ela vai cavar mais, se aprofundar mais. E quando ela apresentar esse sermão, ele vai ser diferente. Ele vai ter começo, vai ter meio, vai ter fim. E na homilética nós temos, né, o temático, o expositivo, o textual. E é bom aprender. Eu lembro, pastor, que quando eu comecei, membro, novo convertido, eu vi alguns pastores ministrando, eu falava, por que isso é bom e que eles são ruins? E desde então eu já queria aprender. Só que eu não tinha oportunidade, porque na época a igreja que eu estava, lógico que eu não vou falar o nome porque é falta de ética, ela tinha um seminário, mas esse seminário era longe, o horário que eu trabalhava não dava certo, até um dia chegar e conseguir mesmo fazer teologia para aprender de verdade. Entendi. Nós vamos ter nesse tempo que nós vamos iniciar. Você falou primeiro do Apocalipse e depois vai... Você falou alguma coisa ou eu entendi mal? Vai vir a homilética nesse período ou não? Não, homilética nós demos homilética o ano passado. Ano passado, né, nós demos homilética. Nós vamos, depois do Apocalipse, nós podemos vir para a homilética 2. Porque é bom que as pessoas elas vão treinando. Sim. Treinando mais. A gente tem experiências, né, que uma vez eu numa igreja, Sítio dos Vianas, aí, você é professor, você não quer dar aula de homilética? As pessoas vieram pedir. Não, a gente dá. Aí tinha um espaço lá embaixo, a Rosa até colocou o nome de underground lá, tinha um espaço lá e começamos a ministrar homilética. E dentre os alunos,
que a gente fazia? A gente dava uns 3, 4 meses de aula e depois a pessoa tinha oportunidade, igual aqui, de 15 minutos trazer e ela montar um sermão e ela ministrar o sermão em 15 minutos. Tipo uma saudação, igual vocês fizeram aqui. E dentro dessas pessoas, tinha um jovem lá, um garoto, acho que tinha 13, 14 anos. De cada 10 palavras que ele falava, 20 era gíria. E na homilética nós ensinamos, né? Na homilética você aprende o comportamento, como se comportar aqui no púlpito, não pode falar gíria. Ensinamos tudo isso. E quando foi a vez dele, pastor, dos 15 minutos dele, além dele não falar uma gíria, ele foi melhor que todos. Então, olha, vamos dizer algo aqui. Hoje está muito escasso e nós vemos muitas coisas na internet. Temos que tomar cuidado com a internet. Você não pode comprar uma ideia que você vê logo de primeira. Verdade. Né? Porque você não tem certeza, principalmente novos convertidos, pessoas que querem conhecer mais a palavra de Deus. E hoje em dia está escasso. Como é que você vê a nossa atualidade em relação à pregação realmente da palavra? A igreja que não usa nenhum artifício, não usa, sabe, como é que se diz, coisas que distraem as pessoas, votos financeiros, teologia da prosperidade. Como é que você vê essa atualidade da palavra na igreja? Para você ter uma ideia, mais de 25 anos ministrando a palavra e cada vez aprendendo, porque a palavra é muito legal. Cada vez você vai cavando e vai aprendendo mais. É diário, você nunca sabe tudo. Coitado daquele que fala que sabe tudo. E nesse 25 anos de ministério, 25 anos ministrando na nossa igreja local e fora, eu conheço 5 pregadores que é bom, só. Para você ter uma ideia da pergunta que você fez. Como está aí? Por quê? As pessoas, elas não leem Bíblia. O pregador, quando nós fizemos um seminário, tinha lá um mestre lá, ele falava assim, você tem que ler a Bíblia inteira, pelo menos umas 7 vezes, para você começar a entender ela. E o pessoal não lê, não estuda, ela vai, é raso. Nós, às vezes, vão muitas igrejas, às vezes vem livro, isso, aquilo, e tem pastor que a gente conhecia 15 anos atrás, 10 anos atrás, ele era top, ministrava bem. Hoje você vai, o mesmo pastor, não está a mesma coisa. Por quê? Parou. E não pode parar. A palavra de Deus tem que estar sempre estudando, sempre cavando, sempre pesquisando, senão você fica para trás. Então, agora vamos entrar num assunto polêmico. Oh, aqui. Aleluia! Eu amo ser polêmico. Você lembra quando iniciou essa questão? Eu não sei se pode chamar de pregação coach, ou é coach, porque o Silas Malafaia falou que coach não tem autoridade espiritual. O Silas Malafaia já rasga logo. Eu queria saber de você, que tem uma caminhada maior que a minha, quando que apareceu essa questão do coach, esses carinha fazendo esses eventos em lugares que não são igrejas, muitas vezes, que cobram bilheteria para as pessoas entrarem, e a palavra, pelo que eu sei, é tudo mansinha, tudo para agradar as pessoas. O coach, para falar a verdade, eu não acompanho porque eu não gosto. Quando você tem que saborear algo que é bom. Como eu falei que a minha área é homilética, que uma vez eu estava diante de um mestre em homilética e eu falei assim para ele, e ele concordou comigo. A palavra, quando é ministrada, é a mesma coisa que você se assentar à mesa e comer do bom e do melhor. Isso é a palavra. A palavra é essa, você comer do bom e melhor. Quando a palavra ela vem com alface azedo, o feijão azedo, não é bom. Então a palavra ministrada tem que ser assim. Então eu já nem
perco meu tempo assistindo essas coisas. Tudo bem, mas você não vai fugir da pergunta. Como é que você vê a questão coach? Realmente eu não gosto, porque é aquilo que o pastor acabou de falar. Não só o coach, mas como um outro pregador começa a falar só de bênção, só de chave, só coisa boa. Eu falo, que evangelho é esse que eu não conheço? Quando você é o centro, sabe? Eu já estou fora. Porque evangelho você tem que ler a palavra. Os homens que escreveram a palavra, 40 homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje nós não somos inspirados, nós vem a iluminação do Senhor. Então, a palavra de Deus diz assim, que o machado afiado, ele corta bem mais que o machado cego. O que é o machado afiado hoje? É o pastor, o obreiro, o diácono, o pregador, que ele estuda a palavra, ele busca, ele estuda, ele ora, ele jejua, ele busca. E com certeza Deus vai usar. A palavra, a Bíblia fala que é divinamente inspirada. Ela foi inspirada e hoje é a iluminação para as nossas vidas. Hoje não é mais inspirado, hoje Deus traz a iluminação dela para quando nós vamos ministrar e nós precisamos, os ministros hoje têm que estudar, sair do raso. O que é sair do raso, pastor? Eu vou explicar. Sair do raso, acho que é Neemias, está no meu telefone lá que eu marquei, ela pegou meu telefone. Acho que é Neemias 8:10. A alegria do Senhor, no final fala assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Aí o pregador, ele lê isso e ele começa a falar sobre alegria. Alegria aqui, alegria ali, começa a falar. Ele está no raso. Porque se você foi cavar a palavra, foi ver no original, não é a alegria. Fala, eu unido com Deus, eu me torno forte. Olha a diferença. Então, pastora Rose, você pode colocar aí no seu celular e trazer aqui para mim, por favor, que eu vou falar com o pastor Marcos, o texto que fala que eu tudo posso naquele que me fortalece. E depois dá meu celular também. Ou pode ser na Bíblia mesmo. Que ele tem, na verdade, as pessoas têm uma interpretação errada disso. Então, eu tudo posso. Mas eu posso na angústia. Eu posso na perda. Eu posso na prosperidade. Eu posso na escassez. Me explica isso aí, como diz o meu professor de teologia, vamos abrir a Bíblia. Traz aí, Rosa, meu celular que está a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia para falar olhando na Bíblia. Vamos falar na Bíblia. Na Bíblia, olhando lá. Eu lembro que tinha um professor, ele era o professor e diretor do seminário. Aqui, e ele falava, alguém fazia uma pergunta, ele falava, abre o texto aí. Onde está? Dá a Bíblia para ele. Eu vou pegar o celular. É mesmo, né? Você. Tá aqui qual? Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Um pouco para trás. 4:13. Ah, tá. Então tá do outro lado. Tá certo. 4:13. Você quer ler ou quer que eu leio? Lê você, eu leio na minha. As duas são iguais, né, Roseli? VT, a sua? A 13 é a mesma, eu vou estar lendo aqui, que a minha letra é maior. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Aqui fala diferente. Aí, como que você faz? Você não pode pegar um versículo isolado e começar a ensinar. Você tem que... Então, é justamente isso que volta. Você está falando. Nós não estamos debatendo aqui, mas nós estamos discutindo e acertando aqui. Tem que voltar. Volta aqui para cima. Isso. Tá entendendo? Porque esse texto isolado aqui tá muito fácil. É o que as pessoas fazem. Tá. Eles Mas pegam o texto. Paulo está dizendo antes. Então vai lá, pastor Marcos, fala para nós. No verso 10 diz assim, como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Olha Paulo já falando. Não digo isso por estar necessitado. Aqui, Paulo, muitas vezes,
É muitas vezes, tá? Não muitas das vezes, aprende isso. Muitas vezes, Paulo está preso, tem que falar. O pessoal começa a ouvir. Eu lembro que um grande pregador, Hernandes Dias Lopes, ele falou que quando ele foi ordenado pastor, o pastor dele chegou para ele e falou: lógico que tem que estudar teologia, tem que ter um teólogo, mas não esquece do português, tá? Falou para ele. Então certo. as pessoas ficam lá com muitas das vezes, e para mim, quando o pregador falou muitas das vezes, já acabou tudo, já dei para até de ouvir. Aí o que acontece aqui? Paulo, o que acontece? Paulo, muitas vezes, ele estando preso ali, abatido, doente, ele escrevia cartas para levantar os pastores da igreja, para agradecer os pastores da igreja. Então, quando Paulo fala que posso todas as coisas daquele que me fortalece, ele fala: eu posso quando eu estou doente, eu posso quando eu estou preso, eu posso quando eu estou bem, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Porque Paulo, ele sabia passar por aflições, ele sabia agradecer a Deus no meio da tempestade. Porque o apóstolo Paulo, se eu não me engano, voltando lá atrás, quando ele era Saulo, o Senhor disse para Zacarias ou Ananias? Zacarias, quando ele falou quando ele tinha caído cego, e ele falou: vai Ananias. E aí Ananias falou: mas Senhor, esse aqui é perseguidor dos cristãos, quer que eu fale com ele, que eu vá lá, até eu não ia encontrar com ele mata os... Tá, não, esse aí é vaso precioso, porque ele é mais ou menos isso, ele perecerá, ele vai sofrer pelo meu nome. Isso está escrito na Bíblia. Sim. Então quer dizer, a vida de Paulo não foi fácil. Não foi fácil. Né? E ele fala: posso todas as coisas. Interessante, pastor, que no versículo 14, diz assim: mesmo assim vocês fizeram bem em me ajudar, na dificuldade pela qual estou passando. Eu posso todas as coisas, mas vocês me ajudaram, vocês fizeram bem em me ajudar. Mas se não me ajudasse, eu posso todas as coisas, porque eu tenho um Deus que supre as minhas necessidades. Paulo, ele conhecia o Deus que ele tinha. Então, essa questão aqui é o amadurecimento que falta para a igreja atual. Porque a igreja atual é assim: se as coisas não acontecem do meu jeito, eu faço o bico, eu já não venho mais à igreja, eu já não sou mais cristão. Então, Paulo aqui ele está dizendo... Só dando um corte. Por que a igreja faz bico? Porque não vem? Porque aprender errado. Justamente. Se ela aprende a palavra correto... Eu sempre trabalhei na área de comércio, gerenciei padaria, e às vezes quando eu via um atendente, ou qualquer lugar, na Casas Bahia, Americanas, qualquer lugar, eu via o atendente ruim, aquele colaborador ruim, aquele atendente ruim, eu falava assim: a culpa não é dele, a culpa é do gerente ou do dono que já não tirou esse rapaz daí, eu dei um treinamento para ele. Porque começaram, algum espertinho começou a mudar as ordens naturais do que Deus estabeleceu, certo? Então, esse texto aqui, se a pessoa for falar: eu sou cristão, então você mostra esse texto para ela. Olha, Paulo está dizendo aqui: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Sim. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Então isso é maravilhoso. Então isso, eu vou falar para você, tem dias, e principalmente quando vai chegando no final do mês, que eu não tenho uma moeda no bolso. E nem por isso eu perco a alegria. Interessante, pastor, no texto que você estava lendo, depois da vírgula é mais forte. Fala assim: de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. E aí ele entra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, esse posso todas as coisas naquele que me fortalece, está falando das dificuldades. Ou eu estou enganado? Sim, ele pode passar por dificuldade, ele pode passar por tempo bom ou por tempo ruim, pode passar por tempestades, mas o que acontece hoje? A pessoa está em tempo ruim, aquilo que você falou, é bico, não quer saber mais do evangelho, a igreja não está dando certo, até pastores,
começa a esvaziar a igreja, dificuldade financeira, o pastor já começa, eu costumo dizer, dar ré, né? Já começa a querer parar. Mas quando ele entende o que Paulo fala aqui, eu posso tudo porque eu sei passar necessidade. Eu passei necessidade e sei passar. E não é porque eu estou passando a necessidade que Deus não está comigo, que Deus me desamparou. Porque esse evangelho, que as pessoas pegam textos isolados, como esse, eu posso todas as coisas. Não, olha, eu posso tudo. Mas pelo que eu estudei, pelo que eu vi, e eu quero que você me confirma. Eu estava vendo um vídeo que diz que Paulo, o final da carreira de Paulo, ele terminou pobre, sozinho, assim, terrivelmente, um final, sabe, de solidão. É isso mesmo que aconteceu? Isso mesmo. E mesmo assim, ele escreve, ele está preso em Roma, e ele escreve a carta, acho que é a Timóteo que nós estávamos estudando, ele escreve a carta ainda ajudando a igreja, ajudando o pastor da igreja. E ele estava velho, já estava com bastante idade, estava doente, e mesmo assim ele escreve a carta, incentivando, colocando o pastor para cima, falando das heresias que poderiam entrar na igreja, ajudando a igreja. Isso é alguém que fala, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Esse é o que entendeu aquilo que eu falei domingo. Está rendido ao plano, o projeto de Deus. Porque o cara está doente, o cara muitas vezes estava preso, mas estava escrevendo cartas para incentivar, levantar pessoas. Direcionando a igreja, direcionando o seu filho na fé, Timóteo. Ó, Timóteo, isso. Ele poderia estar preocupado. Lógico que ele pediu a capa depois para trazer o pergaminho dele e tal. Mas ele podia estar preocupado com outras coisas, não. Ele está lá, incentivando lá o Timóteo. Ó, Timóteo, cuida disso da igreja. Cuidado com as heresias que vai entrar. Cuidado com os falsos profetas. Está lá, ensinando as pessoas. Então, é maravilhoso estudar a palavra de Deus. Eu sempre digo que a palavra de Deus, ela é fascinante. Ela não tem nada igual. Não tem nada igual. Eu vibro. Quando eu começo a falar da palavra, quando eu começo a ler, eu realmente vibro, sabe? Me dá um negócio assim, maravilhoso. Então, vamos lá. Então, conta um pouquinho aí da sua trajetória com a pastora Rose. Há quanto tempo vocês ministram? Qual foi a faculdade que vocês fizeram? Que ano que foi? Para o pessoal conhecer um pouco mais. Vou fechar aqui primeiro em Paulo, que interessante que veio a memória agora. Paulo, quando ele começou a investir na vida de Timóteo era jovem, todo mundo olhava e falou, esse cara é muito jovem. Pode ver hoje, se você vê um pastor jovem, ninguém vai falar na gíria, ninguém bota fé, não é? Quando você vê um pastor muito jovem, você traz um pastor jovem aqui. Como eu. Igual a mim, por exemplo, cabelo preto, barba preta, assim. Ninguém bota fé. Ele tinha problema na fala e ele tinha uma enfermidade no estômago. Paulo até fala para ele tomar vinho, que ele tinha uma enfermidade no estômago. Hoje ninguém iria falar, eu vou investir nesse rapaz. Mas olha a visão que Deus dá para Paulo. E Paulo investe no ministério de Timóteo. É forte. Mas vamos lá para a pergunta. Começou comigo. Quando eu comecei, igual eu havia falado aqui, eu comecei na igreja e eu queria aprender. Eu queria saber, Jesus tinha fome? Perguntinha boba, vocês sabem? Jesus tinha fome, Jesus não tinha fome, ele passava frio. E tinha essas perguntas. E diante dessas perguntas eu falei, tem algo mais fora escola? Tinha escola bíblica, mas eu queria algo mais. O que acontece na escola bíblica? Infelizmente, não todos, tá? Mas na França é isso. Foi pessoas não capacitadas para ensinar. Então a escola bíblica para mim não estava legal, eu queria aprender mais. E aí eu fiquei sabendo no seminário, e esse seminário não acontecia porque eu tinha dificuldade nesse seminário. Aí eu fui para a Igreja Batista. Aí em 2006 abriu um seminário
do STBnet, veio um braço aqui para São Bernardo, né? Em 2006. E o pastor, que era o nosso pastor, até o tio da Rose, ele foi ser um dos diretores lá. E eu sempre quis estudar. Só que quando ele chegou na igreja, ele falou, ó, vocês já estão matriculados, é só ir lá, fazer a provinha, mas era o que eu queria. E seminário é assim, pastor, para você ver como a luta é grande. Mas se você manda 30 da sua igreja, se ficar 5 é muito. Não fica, você pode ver aqui. É uma luta grande. E aí, fomos lá para o seminário. E não é fácil. Eu no terceiro, antes disso eu conheci a Rose nessa igreja batista. Não, Rose, na igreja batista. Eu conheci a minha esposa na igreja batista e o pastor era o tio dela. E a Rose, ela sempre, para estudo, ela sempre foi, professora, né? Então, para estudo, ela sempre esteve na frente. Eu falei, peraí, eu não posso ficar para trás. Porque é o que a gente ensina hoje. Quando a gente vai aconselhar um casal de pastores, por exemplo, eu vejo que o pastor sabe muito, eu falo para o pastor, ó, pega carona, aí, senão você fica para trás. Aí eu vejo que a pastora está indo bem, eu falo, pastor, começa a estudar, senão ela vai ficar para trás. Porque o casal tem que andar junto. Tem que andar junto. E aí eu falei, vamos estudar. Aí começamos a estudar lá no seminário teológico e cada vez você vai aprendendo mais, aí não para mais. Cada vez você quer, até hoje, vira e mexe, você está abrindo um livro, você está vendo um dicionário hebraico, grego, para aprender mesmo a palavra. Porque o que acontece? Hoje, a maioria das igrejas, a palavra está muito rasa. Não estão cavando, pastor. Tem que cavar para achar o ouro. Tem que cavar para ver o que Deus quer falar. As pessoas ficam só no superficial. Exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí a igreja já sabe isso. A igreja sabe. Lógico que tem um que nunca leu Bíblia, vai saber a primeira vez. Mas a igreja já sabe. A igreja não sabe, quando você começa a estudar, que Davi, para falar isso, ele olhou para dentro dele. Davi quis fazer uma comparação, lógico que Davi sabia que Deus era muito maior que ele, mas Davi quis fazer uma comparação do ofício que ele tinha, e para Davi fazer essa comparação do ofício que ele tinha, o Senhor é meu pastor, Davi teve que olhar para dentro dele. E nisso da palavra dói, porque você vai convidar o seu ouvinte a olhar para dentro dele, como que ele está, olha para dentro de você, como você é. Aí a pessoa vai ver como é uma mulher, como eu sou como mãe, como eu sou no meu trabalho, como eu sou na minha casa. Olha para dentro de você. Aí você olhando para dentro de você, você pode tentar comparar com Deus, comparar com algo que é santo. Aí a pessoa fala, não. Quando a pessoa olha para dentro dela, ela vê que ela tem que melhorar. Isso é algo que é cavado. Lógico que tem uma iluminação de Deus também, mas você tem que estudar, você tem que buscar, tem que perguntar por quê. Por que Davi falou que o Senhor é meu pastor? E lá em João 10:10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele realmente deu a vida pelas ovelhas. Então, quando você começa a estudar, você começa a cavar, e não pode parar, não pode. Interessante que tem lugares, pastor, que os pastores não gostam que as pessoas estudam. Por quê? Não dá para dominar a pessoa, entendeu? Não gosta que a pessoa estuda. Você está entendendo? Não é corajoso igual você, traz a teologia para dentro da igreja. Eles não fazem isso não. Porque quando o seu membro estuda, você como pastor, você tem que ralar mais. Trazer cada vez uma palavra mais cavada, como eu falo. Tem que ralar mais. E as pessoas não gostam. Então nós temos que olhar para o texto e começar a fazer os porquê. Ler o contexto, ler o outro texto, estudar, vai no dicionário, vai no Google, começa a estudar. E lógico, oração e jejum para Deus te dar a iluminação da palavra. Aí você sai do Senhor é o meu pastor e fala, Davi está olhando para dentro dele e você precisa olhar para dentro de você. E se você olhar para dentro de você, você consegue comparar com alguém que é bom? Aí você vai falar, nossa, aí você vai fazer uma autoanálise de você. Eu vou falar do gatilho, vai vir o gatilho vai falar assim, eu preciso melhorar como pastor, eu preciso melhorar como dona de casa, eu preciso melhorar. Tá vendo? Como você vai tirar isso do Senhor é meu pastor? Só cavando, só buscando. Então,
O pastor Marco, antes de ser pastor, começou a ir para a igreja, começou a estudar, e dentro desse tempo terminou lá a escola teológica, como é que é o nome que você dá? Seminário. Tá, mas nesse período de conhecimento da palavra, você foi confrontado por ela? Sempre, né? Sempre somos confrontados pela palavra. Porque o pastor, a maioria dos pastores, ele gosta só de estar ministrando. Eu prego, eu faço. Mas o pastor ele tem que sentar e ouvir. Então, mas assim, ó, vamos até tirar o pastor. Mesmo não sendo pastor, a minha visão do evangelho, para minha transformação, Marcelo, eu, sem cargo, sem título, Marcelo, sem nada. Sei. Assim? Sim, com certeza. A palavra até hoje ela confronta. A que eu falei agora mesmo, não confrontou as pessoas que estão aqui, as que estão em casa também, de olhar para dentro de você? A palavra ela sempre vai confrontar. Porque se ela não confrontar, você vai começar a ficar suave, você vai começar a esculachar, e aí já era. A palavra ela sempre confronta. A palavra ela sempre tem um endereço certo. Ela tem um endereço certo. E ela vai... E hoje faz quantos anos que vocês, após terem formados, ministram? Vocês vivem para a obra, né? Não da obra. Eu acho que também, eu achei legal isso com o pastor. Viver da obra, vivo para a obra. Vocês não têm trabalho secular, vocês fazem o trabalho de vocês. Como que é isso? Eu tenho livraria, não tenho livraria física, né? Vendo livros, você quer livros e bíblias, a gente vende. E fora isso, a gente dá aula de teologia, igual a gente dá aqui. Outra igreja que, eu quero que vocês venham dar aula de teologia. Somos remunerados. Isso eu mesmo tenho uns 7 anos, porque uns 7 anos que eu faço isso. Porque eu sou gerente de padaria há mais de 25 anos. Então até 2018 eu estava gerenciando padaria. Aí, o que acontece com padaria, pastor? Padaria é das 6 da manhã às 14, das 14 às 22. Eu fiz uma entrevista, acho que foi o ano passado. Eu pedi alto, pedi mais de 7 mil meu salário. Porque o salário de gerente, que eu costumo dizer assim, eu não sou um bom gerente, mas meu currículo é bom. Eu trabalhei em muitas casas grandes em São Paulo, muitas padarias boas, que é bem melhores do que a do ABC. E eu lembro que a última que eu trabalhei, entrevista, eu pedi 7 mil. O cara falou, você começa quando? Só que era das 14 às 22. E acaba a igreja, acaba a aula, acaba tudo. Sabe o que eu falei? Não vou. Aí daí de diante eu comecei a ficar só bem menos, ganhando bem menos, bem menos. Mas se você tem o tempo para a obra, fazer a obra do Senhor. Mas isso aí Deus, ele se agrada com esse tipo de coisa, né? Com essas renúncias e ele prepara, né, algo melhor. Então fala para o pessoal aí a respeito da nossa aula aqui, o dia, o horário. Nós vamos começar que dia agora de novo? Dia 28, né? Dia 28 do 1 desse mês, 28 do 1, nós vamos dar início à nossa aula de teologia. Eu vou estar ministrando sobre Apocalipse. Pode ver que Apocalipse, você não vê ninguém pregar em Apocalipse. E quem não sabe, é melhor não pregar mesmo sobre Apocalipse, vai falar besteira. Eu vou estar ministrando sobre Apocalipse. Você já sabe qual você vai dar? Eu quero aprender. História da igreja? A minha esposa vai dar a história da igreja. É muito símbolo, pastor, é muito símbolo. Então eu vou estar ministrando sobre Apocalipse. Vai ser dia 28 do 1, toda terça-feira, a partir das 20 horas, Rua Oratório 94, em frente ao Carrefour. Venha, é um preço simbólico, acho que vai ser R$40, olha lá isso aí. Você falou, vai ser assim, se for casal 60,
Se for individual, 40. Isso mesmo. Casal de ser 80, 40 cada um, R$60. Individual, R$40 cada. É muito bom, eu já estou estudando sobre Apocalipse, nós vamos montar a nossa apostila. É legal que é muito símbolo, é muito bom. E todo mundo gosta. Teve pessoas que falaram, quando foi dar Apocalipse, me avisa. Eu tenho até que mandar fazer o banner, né? Logo fazer o banner já, pois nós estamos mandando para as pessoas, pastor. É muito bom. Aí você até vai querer pregar em Apocalipse depois de começar. Tem que... Olha, papel e caneta na mão. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, na minha inexperiência, e ainda mais anos atrás. Um pastor me chamou da Igreja Batista para ministrar o louvor de uma campanha. 7 semanas. E aí ele falou assim, você vai pregar na última. Você vai louvar essas 7. Tá, qual que é o tema, né? 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, eu fui para casa, pastora Rosa. Deus me coloca em cada uma. E aí, fui para casa, comecei a estudar. Falei, Deus, que... Cara, então assim, ó, o marketing dessa campanha era o seguinte, portas abertas, certo? Portas abertas. Então assim, venham, que é a campanha das portas abertas. E eu lá, estudando, de repente o Espírito Santo fala para mim, você vai falar o seguinte lá, se esse povo quer porta aberta, primeiro eles têm que abrir a porta para mim. Com certeza. Senão, não vai ter porta aberta nenhuma. Com certeza. Tá entendendo? Foi um negócio assim que eu nunca ouvi. Deus falou assim, fala para a igreja, se eles querem porta aberta, primeiro eles têm que abrir a porta para mim entrar. Na verdade, pastor, é que eu falo, campanha eu não gosto muito, eu não gosto de igreja que fica chamando muito pregador, não gosto, porque assim, ó, até hoje, das campanhas que eu já vi, eu não vi a pessoa manter um ritmo sabe, ali de sermão ali, que pensa numa pessoa enjoada para ouvir o sermão. Eu sou muito crítico, muito mesmo, a cara da Rosa. Eu sou muito crítico. Até hoje, só um lá, que eu não vou falar qual lugar. Conversando com a Kelly já. Né? Só um lugar que eu vi que manteve o nível, sabe? Então, hoje eu falo para os pastores, faz uma série, pega lá, José, faz uma série entre os pastores da igreja. Pode ver, as pessoas começam no mesmo nível, Deus vai usando, as pessoas vão estudando, vão buscando, orando, vai jejuando, muda a situação. Porque quando a pessoa começa... vem um pregador, vem outro, nossa... E a questão da campanha também é um prazo de validade. Acabou a campanha, sumiu a igreja. Certo? E se Deus não me deu na campanha? Então, campanha... Porque eu faltei? Campanha, eu nunca assim, o nome não me agrada. Por isso que eu perguntei para vocês aquele dia. Então, nós estamos aqui fazendo na igreja, cada mês a gente traz uma série de mensagens. Então, isso mesmo. Você vai aprender a palavra, isso. Tá? Não vai ter rosa ungida, não vai ter sal grosso, tá? Não vai ter a porta aqui, você passar debaixo dela, não. Olha, a palavra de Deus é suficiente. Eu nunca vi, assim como a igreja mudou, de pessoas criarem tantos artifícios e dizerem claramente que a palavra não é suficiente. Então eles têm que trazer entretenimento, eles têm que trazer coisas diferentes, e a nossa igreja não é assim. Você quer ver eu ficar bravo, pastor? A pessoa pegar um texto
João 11, que fala da ressurreição de Lázaro, o texto, só de você ler, ele já prega sozinho. E a pessoa estraga o texto. Só prega o Salmo 91, que prega sozinho, a pessoa estraga o texto. Mas, pastor, como que faz? É fácil. Lê, explica e aplica. Acabou. Lê o texto, explica. Quer ver ficar bravo com o pregador? Como todos conhecem texto, tem gente que só abre, nem na igreja não abre a Bíblia. Então não conhece. Então o texto, o pregador ele tem que, antes dele trazer para a igreja, ele tem que ler muito o texto. Até ele recitar ele sozinho, sem olhar, ele tem que ler muito. E quando ele for ministrar, ele tem que ler e trazer a introdução, explicar esse texto. Olha, a maioria não sabe. Olha o que aconteceu isso aqui, ó. Davi, quando falava isso aqui, Davi ele estava lá, não foi ungido ainda. Vai falando o que aconteceu. A pessoa ela vai entrando na história. Aí quando você lê, você explica, que é a introdução, que a pessoa vai entrando na história. Quando a pessoa já está entrando na história, você aplica. Aí você pega ela. Então, voltando nisso aí, que a gente já está caminhando para o final, nós tivemos a homilética no ano passado. Aí tem as pregações textual, temática e expositiva. A ministração que, mesmo eu sem saber, quando eu comecei a estudar, que eu comecei a ver Hernandes Dias Lopes e tudo mais, eu foquei na pregação expositiva. Falando eu. Essa aí é... Eu falei, essa pregação aqui, tem um pastor amigo nosso, pastor Francisco, ele é presbiteriano. O presbiteriano estuda. Ele é mestre, ele é professor de faculdade, ele tem uma igreja no interior. A gente sempre se fala. De vez em quando eu mando para ele lá uns vídeos de uns profetas. Aí, pastor, aí ele dá risada. Aí ele brinca, ele é super legal. Né? E aí, você precisa ver aquele cara pregando. Eu peguei uma pregação dele, ele não saiu do texto. Aquela pregação eu não esqueço nunca. Eu falei, cara, tudo que ele falou, ele tirou do texto. Então, para mim, é como você falou. Você lê, você aplica. Você lê, você explica e você aplica. Então, para mim, essa é a melhor pregação que existe. Um dia que eu fiquei expositiva. Uma época que eu fiquei muito feliz, a gente estava com a igreja lá no centro, e uma amiga da Rosa, professora, levou o pai dela, bem velhinho. E no final do culto perguntaram para ele, e aí, você gostou da pregação? Sabe o que ele falou? Eu fiquei muito feliz. Ele falou, mais bem explicado que isso, só não entende quem não quer. Por quê? A pessoa não lê Bíblia, a pessoa nem sabe o que é Bíblia. Aí você lê o texto, você explica, ela vai entrando. Ela vai entrando na história. Tem que ser algo assim, que a pessoa entre, a minha ideia é essa, com que a pessoa se sinta dentro da história. Né? Então, para a gente finalizar, pastor Marco, hoje em dia está muito difícil, né? Às vezes nós achamos que igrejas grandes e lotadas é a fórmula correta. E quando nós olhamos para a nossa igreja, que talvez não tenha toda aquela multidão, isso não quer dizer que nós estamos errados. Né? Pelo fato de procurar pregar a verdade e confrontar, sabe, trazer o pecador ao arrependimento, a confissão de pecados, sabe, uma mudança de vida, uma transformação. Então, essa é a nossa visão do Evangelho. Tem que falar da cruz. Eu estou até terminando de ler o livro. Ai, que livro difícil. Não acaba mais. A Cruz de Cristo é um livro muito teológico, do John Stott. É muito difícil. Estou apanhando ele, pastor Prado, nossa, não acaba mais. E vai ler, e não acaba mais. Estou quase acabando. Mas por que eu falo desse livro? Porque a cruz de Cristo tem que trazer as pessoas para a cruz.
Tem que trazer as pessoas para os pés da cruz. Tem que falar para ela do pecado. É igual Colossenses, eu estou fazendo uma ministração diária de conversas sobre Colossenses capítulo 3, e é interessante, pastor, lê lá depois Colossenses 3. Ele começa a falar de quando a pessoa é batizada. Ei, você morreu para essa vida, você nasceu de novo. Então, se você estava no pecado, você tem que sair do pecado. Se você fazia coisa errada, você tem que sair das coisas erradas. E hoje em dia a pessoa não está falando mais disso. Se você ainda tem cheiro de carne... Escutou, né? Você viu, né? Ela deu bem no meio da igreja ontem. Cheio de carne. Pastor Marco, a gente vai encerrar vamos aqui encerrar agora, aqui. mas nós vamos estar trabalhando aí. Hoje a gente gravamos 2 programas, que logo vai estar no ar, mas eu quero agradecer a todos que estão aí nos assistindo, e lembrando vocês, a Igreja Batista Palavra que Cura fica aqui na Oratório número 94, amém, no Bangu, e a sua igreja, Pastor Marcos? Igreja Batista Nessi, Rua Jardinópolis 279, Vila Bela Vista, Santo André. Maravilha. Teologia, toda terça, a partir do dia 28, às 20 horas, pastora Rose, pastor Marcos, ministrando aqui para nós um preço social. Você que quer estudar, nós estamos aqui de portas abertas. Amém? Pastor Marcos, obrigado. Amém. Deus abençoe e nós estamos juntos. Amém, abraço para todos. Amém, tchau.